tava dando algum problema no final do vídeo lá e ele tava travando, né? Mas então, né? Aqui as vítimas da chamada Primeira Guerra do Congo, isso já é no final do século XX, olhem bem, os efeitos ainda são muito dramáticos para as populações africanas do que aconteceu no passado. Nós tivemos 2 anos antes o genocídio em Ruanda, que envolveu Hutus e Tutsis, né? E depois, em 96, começa a Primeira Guerra do Congo, que vai ter a intervenção de países vizinhos, inclusive. Né? E assim como na Guerra da Serra Leoa, que é no mesmo período, Guerra Civil na Serra Leoa, quem financia e quem se beneficia destes conflitos são as grandes multinacionais, que querem o ouro, os diamantes e outros metais preciosos que os países africanos ainda contêm em número expressivo, mesmo depois de todo o saque de séculos, né, que aconteceu contra a África. E aí tu tem, de um lado, uma pilha de corpos, do outro lado, uma pilha de riqueza acumulada, né, por determinados grupos internacionais. A Inglaterra, né, mostrando aqui um pouco do poder regional da Inglaterra na época. Para chegar à Índia, ela acaba controlando o Estreito de Gibraltar, que ela toma da Espanha em 1713, durante uma guerra. Ela ocupa o Estreito de Gibraltar e não devolve mais para os espanhóis. A partir de então, ela tem uma vantagem estratégica importantíssima, porque ela controla todo o tráfico marítimo para dentro do Mediterrâneo, interno ao Mediterrâneo, e controlando o canal de Suez, que ela também toma dos egípcios e passa a controlar em 1898, oficialmente. Tu tem um caminho, né, que vai direto para a Índia, que não há necessidade de contornar a África. Né? Então a Inglaterra controla as pontas dessa região toda aqui. Né? Aqui, campos de algodão na Índia. A fome é uma marca profunda da história da ocupação inglesa sobre a Índia. A Índia se transforma numa zona de fornecimento de algodão para a indústria inglesa, para as fábricas inglesas. Um dia era a lã, depois migrou para a produção de algodão e a Índia foi uma das regiões convertidas nesse tipo de atividade para atender a indústria inglesa. Né? E aqui o resultado, no século XIX, depois de 1880, principalmente, há uma onda de fome que se alastra pela Índia, os campos estão ocupados por ingleses que controlam a terra e usam ela para produção de algodão, falta alimentos. A Índia é um país altamente populoso, já era na época. E por conta disso, a fome dizima algo em perto de 20 milhões de pessoas entre 1880 e 1895, 1896. É um troço desastroso. Ninguém nunca foi punido por isso, isso mal aparece nos livros de história oficiais, né? Porque afinal de contas a Alemanha cometeu genocídio, holocaustos, né? E tem que ser falado, denunciado, punido, condenado para que não aconteça mais. Mas ela não fez isso sozinha. O que a Alemanha fez foi fazer contra populações brancas. Né? Aquilo que alemães, ingleses, franceses, holandeses, portugueses já faziam contra populações não brancas na África e na Índia. Na África e na Ásia, desculpe. Aqui há uma revolta em Tonkin, né, na China, quando começa o avanço das tropas francesas sobre regiões da China, 1885. A China é uma nação tão grande que acaba havendo um consórcio de países para dominá-la. Franceses, ingleses, holandeses, alemães vão fazer acordos para dividir o litoral da Índia, o controle do litoral da Índia, né? Porque ela era grande demais para qualquer potência dominar. Então eles vão, né, dividir, e aí tem uma zona de influência germânica, outra francesa, outra inglesa, outra japonesa que já começa a aparecer, né? A China, a Rússia lá em cima, o Japão toma a Coreia, depois toma antes disso tinha tomado, perdão, a ilha de Formosa, futura Taiwan. As Filipinas estão sob controle dos Estados Unidos, né? A Indochina era francesa, depois os franceses se estendem pela China.
do subcontinente indiano, né, os ingleses se estendem pelo Nepal, pelo Tibete, pela China. Então tu vai tendo uma influência. E os germânicos ganharam uma parte, né, no acordo político que dividiu a Ásia, né, entre as potências europeias. E aqui a população chinesa tomada pelo ópio. O ópio é uma droga extraída da papoula, que é fumada, que se fuma, uma droga que é extraída da papoula e que depois dá origem à heroína. Né? Os ingleses plantavam na Índia, introduziram na China, né, controlava o tráfico de drogas. Sim, a Inglaterra, né, os ingleses, os comerciantes ingleses eram traficantes de droga, traficantes de ópio, né, e eles vão usar o ópio para entrar na China. O governo da China reage e eles vão à guerra. O governo da China reage, né, coibindo, reprimindo os traficantes por conta do efeito que isso tem sobre a população. Ele é um craque da época. Né? E o governo da China reage e os ingleses, a Inglaterra, daí vai a uma guerra contra a China. 3 guerras, na verdade, são as guerras do ópio, com o objetivo de proteger os traficantes de drogas, né? Traficantes ingleses. Aqui mais consumo de ópio, né? Zonas chinesas, são fotos da época. Aqui uma reação dos ingleses com apoio de aliados, né, em Pequim. Aqui o Cecil Rhodes, já mostrei essa imagem para vocês lá quando ele estava falando da Revolução Industrial. A expansão inglesa sobre a Índia. O Cecil Rhodes tem uma frase, pelo menos que é atribuída a ele, que ele diz que se ele pudesse, ele anexaria os planetas, porque ele é um anexador, ele é um conquistador, ele é um colonialista em nome da Inglaterra, ele é um colonialista privado, e um país da África vai ganhar na época o nome dele por conta da gratidão, entre aspas, que a coroa britânica tem pelas operações dele, a Rodésia, né, do Rhodes, Cecil Rhodes. Aqui está o novo Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era uma das 7 maravilhas da antiguidade. Aqui o novo Colosso de Rhodes, ele com um pé na África do Sul, outro pé no Egito, né, demarcando o poder da Inglaterra, né, no continente africano. O Império Britânico, em 1920, depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, desculpa, quando a Inglaterra toma territórios que tinham sido entregues para a Alemanha, e com isso ela unifica praticamente toda a África Oriental, né? Mais zonas de influência no Oriente Médio, né? No subcontinente indiano, né? Austrália, né? Nova Zelândia, no Canadá, a antiga Guiana Inglesa, né? Territórios como Jamaica e outros, Barbados, no Caribe. E aqui uma comparação entre os processos que foram desenvolvidos no início da expansão marítima e os processos no final do século XIX, ali, quando há uma nova partilha da África da Ásia. Né? Esse período aqui, nas zonas de dominação, são Ásia, África e América. Depois a América se descoloniza, entre aspas, porque vai ficar sob influência dos Estados Unidos. Mas é uma ocupação que se dá no litoral, e aqui já é uma colonização mais profunda, né? Eles tomam os estados, né? Ou até inclusive constroem estados. Essa era uma era ainda do capitalismo comercial, quando começam as viagens marítimas. Aqui nós já temos o capitalismo propriamente desenvolvido, no auge dele, né? Que é o capitalismo industrial e financeiro. Nós temos um primeiro momento Portugal e Espanha. Aqui nós já temos praticamente todas as grandes potências, mais os Estados Unidos. Dá para colocar também aqui o Japão, né? Aqui o objetivo é matéria-prima. Aqui ainda segue matéria-prima, mas também estão dominando mercados, estão investindo, né, no controle desses territórios, mas sempre com uma justificativa. No primeiro momento, levar o cristianismo, combater o paganismo, né, expandir o cristianismo. Aqui é um discurso eurocentrista. Os europeus, o homem branco tem uma missão, a missão de civilizar o mundo. E aqui o resultado desse discurso civilizatório começa a aparecer na Europa no final do século XIX, início do século XX. Zoológicos humanos.
Nos Estados Unidos também vai ter alguns, inclusive com tribos brasileiras. Tu confinava pessoas lá dentro e expunha elas como se fossem, né, criaturas exóticas, animais exóticos. Então, em alguns desses tinha até placas: não dê comida para os animais, não alimente os animais, como tem num zoológico. E aqui as pessoas, né, se não me engano, essa foto é na Bélgica, e as pessoas aqui, né, dando algo para uma criança que está num zoológico. Tinha famílias inteiras, né, nesses zoológicos que começam a aparecer, e que a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que devastou a Europa, acabou pondo esses zoológicos abaixo, mas não as ideias deles. Aqui nós temos tribos brasileiras, essa foto é nos Estados Unidos, que também são, né, conduzidas, né, de cidade em cidade, em vagões jaula, e eles eram expostos, né, as pessoas pagavam para ir ver essas pessoas que estavam presas lá. O discurso do elo perdido, das criaturas que não tinham atingido o estágio de evolução do ser humano, né? Essa aqui é uma moça de uma região ali da Namíbia, próxima à África do Sul. Ela é considerada uma das primeiras, um dos primeiros objetos de exibição, né, do que era considerado os homens primitivos, as criaturas primitivas. Depois ela vai ser vendida para uma sociedade científica que vai analisar ela. Alguns a chamavam de Vênus negra, e é claro que eles deformam muito as formas físicas dela, né, nos cartazes, os retratos. A pessoa não era assim, mas eles deformavam porque era a maneira como eles queriam transformar ela em algo ainda mais exótico, mais aberrante para os padrões da época, e com isso induzir as pessoas a ir visitar, fazer visitas, né? Aqui, né? Esses quadros com esses desenhos são de 1824, mas, né, como eu disse para vocês, ela não era assim. Eu tenho uma foto dela, dos padrões dela, como ela de fato é uma moça bonita, voluptuosa, como são as moças africanas, né? Ela tem mais carne que em geral as europeias, mas ela é uma pessoa normal, né? Mas era usada, exibida nua em jaulas, né? Tem até um filme francês que saiu uns 20 anos atrás, talvez, que conta a história dessa pessoa, do que ela viveu, do que ela passou. Mas era muito comum associar, né, os africanos, principalmente, com macacos, né? Então, tu prendia pessoas, como essa moça, Zizi Bamboula, tu prendia as pessoas em jaulas com animais, com filhotes de animais, para dar a ideia de que eles têm um parentesco com os macacos e não com os humanos. Tem um menino que teve até uma tese de antropologia que foi desenvolvida sobre o que fizeram com ele. Eles limaram os dentes dele para tornar as feições dele mais animalescas. Esse rapaz aqui, né? A foto é de 1905. Ele está, né, segurando um chimpanzé, né, como forma de associar ele com a selva, com o mundo primitivo, com o mundo selvagem, não com a humanidade. Essa foto é em New York, para vocês terem uma ideia, né? E como eu disse, eles limaram os dentes dele. Eu tenho aqui a imagem. Ah, mas já chego lá. Isso aqui é um museu colonial em Paris, exposição colonial, as pessoas pagavam para ir ver. Tem as bandeiras da França penduradas, tem até em cima. Mas também está em vietnamita, né? Mas era em Paris. E aí as pessoas visitando, a foto é muito antiga, mal dá para ver, mas eles estão atrás, né? As moças estão atrás de arame farpado. As pessoas daqui tem cerca, se vocês conseguirem ver aqui está melhor definida as cercas, mas aqui também tem arame farpado que separa elas dos visitantes, né? Isso tudo acabou sucumbindo à Segunda Guerra Mundial. Ó, o garoto que eu falei para vocês. Eles limaram os dentes dele para dar uma aparência mais selvagem. Aí imagina fazer isso com uma pessoa, né? Para que parecesse que ele tinha presas, né? E que também justificava o discurso da superioridade racial dos brancos. Os nazistas não inventaram isso, esse discurso da superioridade racial, da raça ariana. O que eles fizeram foi aplicá-lo numa escala ainda mais ampla, né? Colocando
dentro da escala de raças inferiores, dentro do conjunto das raças inferiores, também raças brancas, como os eslavos, que são russos, como os judeus, como os ciganos, como outros povos do leste europeu. Mas esse discurso da superioridade racial, da diferença de que a humanidade é dividida em raças, está ligada a essa época do imperialismo e também à escravidão em si. Né? Que uma outra exposição, né? A família dentro do zoológico e as pessoas em volta, né? Visitando como se fossem animais. As pessoas estão presas ali, expostas. Aqui são maores, né? São tribos da Austrália, que também eram expostos como criaturas exóticas. Eles estão num estado já muito adiantado de inanição, de pobreza, de desnutrição. Né? Eles não estão, né? Estão mal barbeados, o cabelo, né, desgrenhado. Era uma maneira de deixá-los com um aspecto mais selvagem ainda. Né? Estão todos acorrentados. Né? Há uma dizimação em massa dessas populações na Austrália. Né? Eles vão ser exterminados em massa. Aqui, povos pigmeus da África, que também vão ser apresentados como não humanos, é uma característica da adaptação ao ambiente numa determinada região. E aí tu tem povos menores, como tu tem povos gigantescos, que são os maçais na África, por exemplo, são muito altos. Mas eles são apresentados como prova de que os africanos não são humanos, porque eles são completamente diferentes ao discurso, né, do homem branco. Né? Essa foto é século XX. Aliás, uma característica, né, quando eu era criança, lá nos anos 70, né, tinha o Tarzan, que é um herói branco, né, no meio da selva africana, no meio dos negros. Né? Imagine uma criança que cresceu sozinha, mas ele sabia falar, ele sabia se comunicar, ele era inteligente, ele raciocinava. Né? Muito mais do que os africanos. Mas tinha outros personagens também brancos que desbravavam as matas. Tinha o Jim das Selvas, que também é um branco. Tinha o Fantasma, que era um super-herói da selva de Bengala, na Índia. O fantasma, o espírito que anda. Também o fantasma no meio dos indianos, das tribos indianas e outras tribos da região. Então, sempre um branco em oposição à população negra da região. Aqui um trabalho que foi desenvolvido estudando esse menino, o Otabenga, né? Estudando esse processo de transformação das pessoas em, né, animalização, aliás, melhor dizendo, né, esse processo de animalização das pessoas, né? Mas o Tarzan não era um animal, né? O Tarzan foi criado por animais, mas ele é um homem, ele é branco, mesmo crescendo sozinho. Né? E aqui um pouco dos Estados Unidos. À medida que os Estados Unidos vão se tornando independentes, né, eles vão crescendo, se tornando cada vez mais opulentos. Né? Até aqui eles estão, né, ainda um pouco magrelas, estão entrando na fase da Guerra Civil, mas depois começa a fase de o expansionismo norte-americano, né, sobre as tribos e depois sobre os países vizinhos, né, sobre o Havaí, né, sobre, né, as Filipinas, Porto Rico, Cuba, né, que vão acontecer entre 1898 e 1899. Eles estão anexando territórios, tomando territórios. Né? E é uma charge retratando isso. E eles se colocando diante da França, diante da Inglaterra, diante da Germany, né, da Rússia, dos outros países. Né? Com o discurso de que a América é dos americanos, mas também vão se expandir sobre a Ásia, entrando em conflito com o Japão, que vai levar a uma guerra um dia. E aqui o Tio Sam, né, posando de um homem civilizado que está tentando de alguma maneira, né, levar conhecimento para os povos atrasados, para os povos, né, não civilizados. E aí é interessante olhar com mais detalhe essa imagem, essa charge também que caracteriza esse discurso da superioridade do homem branco. Tem um índiozinho aqui com o livro de cabeça para baixo, que não consegue aprender a ler de jeito nenhum, tratando os índios como inferiores. Um chinesinho na porta, né, que não sabe ainda se entra ou se não entra nessa aula. Lá no canto tem uma criança negra limpando as janelas, é o papel dos negros, né, nos Estados Unidos. E aqui tem os alunos que não aprenderam direito, que não querem aprender, né, Havaí, Filipinas, Porto Rico, Cuba, né, aqueles que não querem aprender a lição e por isso eles vão ser castigados.
isso significa violência militar, né, uma charge tratando disso. E aqui outros alunos, né, alunos que vão ficar tentando entender o que está acontecendo nos países vizinhos, países da América Central, né? A sala de aula do tio Sam, né? Que tem a função de levar a civilização para esses povos atrasados. Então, o discurso sempre que marca a superioridade do branco. Né? Inclusive, vão surgir estudos atuais para ver o que foi feito na época, porque na época eles classificaram as raças pela beleza, e aí tem trabalhos depois que vão estudar isso, né? O padrão de beleza é o padrão branco, os outros são raças inferiores, e começa inclusive a surgir estudos pseudocientíficos, desculpa, eugênicos, eugenia, pseudocientíficos que vão classificar as raças, a existência de raças, e vão justificar com isso a superioridade do branco. Eles vão fazer medições de crânios para provar que os negros tinham crânios menores que os brancos, vão inclusive falsificar resultados, né? Falsificar crânios, misturar partes de crânio humano com crânios de grandes símios, como gorilas, para mostrar que os crânios dos brancos eram mais desenvolvidos. Aqui, estudando crânios, né, de maores, né, povos australianos, para tentar provar que o crânio humano do branco é superior. Os nazistas vão retomar esses estudos, vão mostrar que os crânios dos judeus eram menores, vão criar todo um discurso sobre isso, né, fazendo comparações assim que, né, o homem branco sempre tem um crânio superior, mais desenvolvido que os outros povos, né, que estão mais próximos dos macacos, dos símios. Às vezes ele não vai. Né? Então eles fazem essas classificações, né, falsificando crânios, para mostrar que, veja só, o crânio do negro está muito mais próximo de um crânio do macaco do crânio de um homem branco. Mas, na verdade, eles falsificavam esses estudos, faziam classificações que favoreciam os interesses das potências imperialistas que estão dominando esses territórios. E atrás deles vêm as empresas, né? É sempre uma dominação econômica para tomar recursos desses povos, justificar o que estava acontecendo. Aqueles zoológicos da Europa também são uma forma de justificar o que eles estavam fazendo na África. Nós estamos lá para civilizar esses povos, para ajudá-los, né? Porque eles são incivilizados. E eu dizia, tem um filme, para terminar aqui, tem um filme muito interessante dos anos 60, se não me engano, é um filme antigo, mas muito bom, A 25ª Hora, que é com o Anthony Quinn, que era um ator muito conhecido, um ator europeu. E os alemães, eles estão fazendo estudos de crânios com povos e estão tentando mostrar que a população germânica é uma raça superior, uma raça ariana, e o Anthony Quinn é judeu. E ele consegue fugir de uma perseguição à família dele e acha um soldado morto, veste um uniforme de um soldado alemão para tentar escapar da perseguição aos judeus. Passou uma ambulância, né? Não tem como a gente controlar essas coisas, só um minutinho. E ele está fugindo e ele encontra um soldado morto, um soldado alemão, e ele veste o uniforme, tá tentando achar um meio de fugir, de se esconder da perseguição. E uma equipe liderada por um cientista, entre aspas, né, um falso cientista, né, um cientista a serviço do mal, a serviço desse discurso da superioridade racial, encontra ele e casualmente é um cientista que está pesquisando essa questão da superioridade ariana. E olha para ele, que é um judeu, mas está no uniforme alemão e as pessoas são iguais, né? Há um discurso falsificando a realidade, as pessoas são iguais. Se botasse um ariano e um judeu do lado, eles eram parecidos. Né, que tem germânicos que tinham cabelo bem preto, inclusive, eles não são todos loiros, com aquela visão da aparência nórdica de olhos azuis. Né? E aí ele olha para o Anthony Quinn e ele tem uma testa sobressaltada, um nariz longo, e ele olha e vê, nossa, mas é o ariano ideal, esse é o tipo ariano ideal. E aí eles começam a fazer fotos, estudos deles para mostrar para a população germânica como é que é o tipo perfeito, o tipo ideal perfeito. E ele é um judeu. E eles começam a fazer fotos e levar ele para mostrar, fazer exposições científicas com ele, mas no sentido aí contrário àquele que fazia com negros e aborígenes, né? Mas no sentido de mostrar que, olha, esse aqui é o aprimoramento da raça, é a raça perfeita. E então ele passa parte da Segunda Guerra Mundial sendo exposto para plateias que, né, queriam estudar aquele modelo de homem perfeito, o crânio dele, o crânio avantajado, tudo que eles diziam que um ariano era, e ele é um judeu. E é um filme tão irônico que depois que a Alemanha perde a guerra,
as tropas norte-americanas ocupam uma parte do território alemão e encontram ele e encontram aqueles cartazes todos com fotos dele, né? E associam ele com os crimes contra a humanidade cometidos pela Alemanha nazista. Ele é um judeu e aí ele é condenado, né? Porque ele estaria envolvido com os crimes nazistas, que ele seria um modelo desses, né, desse aperfeiçoamento de raça, né? E, na verdade, ele foi vítima duas vezes, vítimas perseguidas pelos judeus, pelos nazistas, desculpa, por ser judeu, depois confundido com o ariano, e aí quando ele finalmente espera que vai encontrar a liberdade, os povos que dominam a Alemanha, os estados que dominam a Alemanha, confundem ele com um criminoso de guerra nazista e ele é condenado. Bom, por enquanto é isso, tá, gente?